Olá pessoal do segundo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que tu tá olhando esse vídeo. O que interessa é que tu tá querendo aprender. Gente, aqui é o professor Anderson, professor de Física do segundo ano. Tudo bacana, né? Pessoal, eu tô aqui para explicar o conteúdo da atividade dessa semana, bem como sua resolução, tá certo? Nós estamos em dilatação térmica, agora vamos explicar a dilatação volumétrica. Que nós já vimos que todo o corpo ele se dilata numa totalidade, né? Aí a gente separa essa dilatação nas suas três dimensões, tanto de forma linear quanto na superfície do corpo, agora de maneira total, no volume, ok? Então nós já vimos que um corpo ele possui energia interna, né? Essa energia está relacionada ao grau de agitação das moléculas, bem como a energia que faz com que essas moléculas se liguem, a maneira como elas se ligam que vai determinar o estado físico da matéria. Ok? Então essa energia térmica faz com que o corpo ele agite mais ou ele agite menos, se a temperatura, enquanto mais agitado o corpo está, mais dispersas as moléculas estão, então esse corpo ele tende a aumentar. Da mesma forma, se nós resfriarmos o corpo, ele vai diminuir, vai se contrair. Ok? Então a dilatação tem a ver com isso, né? Quanto mais quente o corpo está, maior é a tendência dele se dilatar. Vai depender do tamanho desse corpo ele tinha no início, né? E também das características que esse corpo possui, né? Que tem corpo que ele tem a tendência de se dilatar mais do que outros. Mas isso não quer dizer que ele vai se dilatar mais. Depende da quantidade de matéria que possui nesse corpo e de quanto variou sua temperatura, né? Porque são três grandezas que estão diretamente relacionadas com a dilatação térmica, como a gente já viu na superficial e na linear. E aqui não é diferente, né, gente? Então, tá aqui, ó. Certo? Ó, nós temos aqui, ó, a fórmula geral da dilatação, né? Esse ΔV aqui é a variação de volume. O que é variação de volume? O cara tinha um volume no início. Recebeu energia, foi esquentado, aumentou sua temperatura ou diminuiu. Então esse volume passou a ser outro. Então, uma coisa que tem uma certa quantidade e passa a ter outra, ele variou. Então ΔV é isso, final menos inicial. Então a variação ela depende de três coisas: do volume inicial, da variação de temperatura, analisa aqui como ΔT, certo? A variação de temperatura, e desse Y. Porque nós vimos que o linear a gente usou alfa, o superficial a gente usou beta, e agora nós vamos usar gama para o volumétrico, tá certo, gente? Bem simplesinho. Nós vimos que o superficial ele tem duas vezes a quantidade do linear, e o volumétrico ele tem três vezes o linear. Show, gente? Não é facinho, ó. Ó, o superficial é duas vezes o linear. O volumétrico é três vezes o linear, certo? Aí aqui ele deu uma relação direta entre o superficial e o volumétrico, né, gente? Porque, por exemplo, ó, se gama é igual a três vezes o linear, aí nós podemos dizer que... Eita, eu fiz esse gama feio, né? Ó, gama é três vezes, né? Então, ó, gama é igual. Então, três vezes o linear. Então, duas vezes, ó, mais uma vez. Não é, ó? Então, gama, eu posso dizer também, ó, que é beta mais alfa. Ela é. Ou simplesmente isso aqui, gente, ó. Se gama é igual a 3 vezes o linear, né, ó, 3 vezes o linear, e o beta é igual a 2 vezes o linear, então nós podemos dizer que alfa é beta sobre 2, né? É beta sobre 2. É ou não é? Peguei esse 2 aqui e passei para debaixo. Se alfa é beta sobre 2, então gama vai ser igual, ó, a 3 alfa, né? Beta sobre 2. Então 3 beta sobre 2. Né? Ó, troquei isso daqui por isso. Por isso que ficou assim, ó. Bonitinho? Pronto. Pronto, gente. Então, ó, essa aqui é a fórmula geral. Nós podemos trocar isso daqui por V final menos V inicial, porque a variação é final menos inicial. Certo, ó? E beleza. Ele trocou isso daqui, ó, por 3 vezes o linear, se você precisasse, mas não vai fazer isso tudo não. Basta que você saiba que uma fórmula é essa e a outra é essa, que o volume final é o que ele tinha no interior, mais o que ele variou, não é? Não, eu quero saber o volume final. Então o volume final é o volume que ele tinha, mais o que ele variou. Isso é fácil. Se o cara tinha 3 metros quadrados no início e aumentou 1 metro quadrado, o final não vai ser 4? É isso mesmo.
Show, gente. Simples, fácil e divertido. Agora vamos ver como eu copiei isso aqui nas atividades, certo, gente? Pode ter alguma questão teórica, vamos lá. Gente, ó, no estudo dos materiais utilizados para a restauração de dentes, não tem aquele, né, a resinazinha, né, restauração? Os cientistas pesquisam, entre outras características, o coeficiente de dilatação térmica, evidente, né, gente? Se você vai tomar algo gelado ou algo quente, não é óbvio que o seu dente ele vai se dilatar? Claro que vai se dilatar muito, mas de uma maneira considerável. Vai se dilatar. Se você usar um material que tem um coeficiente de dilatação diferente do dente, vai cair. Não vai? Ou vai quebrar, enfim. Vai dar erro. Ó, se utilizarmos um material de dilatação térmica inadequado, ó, podemos provocar sérias lesões no dente. Já pensou? Se você tiver uma resinazinha que tem um coeficiente de dilatação maior do que o do dente, quer dizer que quando o dente ele recebe uma água quente, por exemplo, algo quente na sua boca, ele vai se dilatar. E se o material se dilatar mais, vai quebrar seu dente. Se o material se dilatar menos que o dente, ele vai cair. Não é verdade? Como uma trinca ou até mesmo sua quebra. Nesse caso, para que a restauração seja considerada ideal, o coeficiente de dilatação volumétrica do material de restauração do dente deve ser, vamos lá, igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do dente. Sim, gente, tem que ser igual, porque a dilatação do dente e do material, ele tem que ser parecido, tem que ser igual, porque um aumenta, outro aumenta igual, para que fique uma coisa constante, né? Senão acontecem os problemas que a gente já discutiu aqui, né? Ó, maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente, não. Se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito frios, não. Se você se alimenta de alimentos frios, vai contrair os dois. E se um tem a tendência de se dilatar mais do que o outro, se contrair mais, vai quebrar, enfim, não pode ser diferente, tem que ser igual. Menor, não, gente. Menor, ele vai se contrair ou vai se dilatar menos. Aí vai dar problema ou de cair ou de quebrar, se for diminuindo, né? Maior, menor, não, gente. Ó, tá tudo errado. Menor, maior, só fiz confundir. Tem que ser igual, gente. Tem que ser igual, porque a dilatação tem que ser igual, para que não quebre do dente nem caia. Letra A. Beleza? 2. O tanque de gasolina de um carro tem capacidade para 60 litros, né? É completamente cheio a 10 graus Celsius e o carro é deixado no estacionamento onde a temperatura é de 30. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1 e considerando desprezível a variação do volume do tanque, a quantidade da gasolina derramada é... Gente, ele diz que o coeficiente de dilatação do tanque, a dilatação do tanque é desprezível, porque é claro, quando algo recebe um aumento de temperatura, aumenta tudo, aumenta tanque, aumenta gás, aumenta tudo. Então, considerando desprezível o tanque, quer dizer que vai haver um aumento de gasolina para a gente saber calcular direitinho, para que não haja mais problemas, né? Porque se aumentar os dois, aí vai ter uma dilatação aparente, né? Digamos que o tanque aumenta 1 litro de volume e a gasolina aumenta 3. Aí cai 2, né? Isso é a dilatação aparente, é para uma próxima aula. Gente, então ele quer saber aqui, ó, a quantidade de gasolina derramada. Gente, se o tanque está cheio e o tanque não vai se dilatar, vai se dilatar só a gasolina, o tanto que a gasolina aumentar é o tanto que vai derramar. Então, ele quer saber a dilatação. Ele quer saber a dilatação, ó. Ele quer saber isso aqui, ó. O ΔV é a dilatação que ele quer saber. Certo? Beleza. Para isso, gente, eu preciso, ó, ΔV, ó, a formulazinha, ó, é V inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Pronto. Para isso, eu tenho que saber esses três dados. Vamos ver se ele deu, né, ó. Vamos ver se ele deu, ó. O tanque tem capacidade para 60 litros e está completamente cheio. Logo, o volume inicial, 60 litros. Vamos ver se ele dá o coeficiente. E vamos ver se ele dá a variação de temperatura. Vamos lá. Vamos para a questão. É completamente cheio a 10 graus Celsius. Quer dizer, o tanque está a 10 graus Celsius e o carro é deixado num estacionamento onde a temperatura é de 30. Olha, gente, se o cara tinha 10 e foi para 30, ele aumentou 20 graus Celsius. Ele aumentou, então é positivo. Se fosse diminuindo, seria negativo, tá? Beleza. E o coeficiente é 1,1 vezes 10 a menos 3, ó. Então, o coeficiente é 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Pronto. Então, a partir desses dados, vamos responder a questão. É só colocar nos dados, ó, gente. ΔV vai ser igual. Quem é V inicial? 60 litros. Então, a resposta vai ser em litros. Coeficiente 1,1 vezes 10 a menos 3. E a variação de temperatura? 20.
Vamos fazendo por parte, tá, gente? Então, ΔV vai ser igual. Gente, 60 vezes 20. Esquece os zeros e multiplica os números que não são zeros. 6 vezes 2, 12. Quantos zeros eu esqueci? 2. Acrescenta os 2. Vezes 1,1 vezes 10 a menos 3. Agora você multiplica 1,1 vezes 1.200. 1.200 vezes 1 dá 1.200. E 0,1 vezes 1.200 é a décima parte. Então vai dar 120. Então 1.200 mais 120, 1.320. Se qualquer coisa tu faz na calculadora aí, tá, gente? Dá 1.320. Então você botava aqui, ó, 1.200 vezes 1,1. Ó, 1 vezes 0, 0, 0, 2, 1. Aí, ó, 0, 0, 2, 1. 0, 0, 2, 3, 1. 1,1320. Ok? Pronto, vezes 10 é menos 3. Gente, esse 10 a menos 3, ele vai jogar a vírgula daqui 3 vezes para a esquerda. Então vai ficar ΔV igual a 1,32 litros. 1 litro e 320 ml, né? Vamos ver se tem esse resultado. 1,32, letra A. Ok? Letra A de amor. Gente, letra B, ele está pedindo para você calcular também. Esses cálculos dão trabalho. Então é o seguinte, ó, 3 litros de água a 30 graus Celsius foram colocados em uma panela de ferro e aquecidos até atingir a temperatura final de 90. Então, ó, foi de 30 a 90. Então a variação de temperatura, tu já pegou aqui, ó. Apaga isso aqui, ó. A variação de temperatura, tu já pegou, ó. Se foi de 30 para 90, aumentando, positivo, 60. Né? Aumentou 60. Né, ó, e ele diz 3 litros de água. Então, qual é o volume inicial? 3, não, vamos ver se é 3 litros mesmo, peraí. Que pode dizer outra coisa. 3 litros de água, desconsiderando a dilatação sofrida pela panela, de novo, ó, calcula o volume da água após aquecimento, sabendo que o coeficiente é 3 litros de água. Vamos lá, ó, volume inicial é igual a 3 litros. Sabendo que seu coeficiente de dilatação é 1,3 vezes a menos 4. Agora ele me pergunta, calcula o volume da água após o aquecimento. Ele pergunta o volume da água, gente, após o aquecimento. Então ela tinha um volume de 3 litros. Qual é o volume que vai ficar depois do aquecimento? Ele não está pedindo a dilatação. Ele está pedindo o volume final. Sabendo que o coeficiente é igual a 1,3 vezes 10 a menos 4, né? Tá aqui, 1,3 vezes 10 a menos 4. Então ele está pedindo o volume final. Então, ó, 1,3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, gente, então você tem que prestar atenção só no seguinte aqui, ó. Ele está querendo que você calcule o volume final, né? Volume final. E o volume final é o volume que tinha no início mais a quantidade que se dilatou. Só que ele dá o volume inicial, mas não dá a quantidade que se dilatou. Então, eu tenho, obrigatoriamente, que calcular a quantidade que se dilatou. Né, ó? Então, ó, é volume inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Então, ó, ΔV vai ser... Quem é o volume inicial? É 3 litros. Quem é o coeficiente? 1,3 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura, 60. Então, ΔV vai ser igual. Ó, 60 vezes 3 dá 180. Vezes 1,3 vezes 10 a menos 4. De cabeça novamente, gente. Ó. ΔV vai ser igual. 180 vezes 1,3. 180 vezes 1 dá 180. E 0,3 são 3 décimos de 180. Se 1 décimo é 18, 3 décimos é 54. Então, 180 mais 54 vai dar 134 vezes 10 a menos 4. Vou até ver se eu acertei aqui na calculadora. Que às vezes o cara faz de cabeça, pensa que tá barrando e erra tudo, né? 3 vezes 60 vezes 1,3, 234. Eu sou pau. Vixe, eu botei 134. É 200. 180 mais 54, 234. Beleza. É isso aí, gente, 234. Mas vamos eliminar esse 10 a menos 4. Então a vírgula tá aqui, ela vai passar 4 vezes para a esquerda. Então vai ficar ΔV vai ser igual a 1, 2, 3, 4. 0,0234. Né? Ó, tava aqui, ó, 1, 2, 3, 4. É isso aí. Litros. Pronto. Essa é a dilatação. Por que eu tive que transformar em decimal? Porque aqui, ó, volume inicial, ó, é 3 litros, né, ó. E eu tenho que somar com aquela quantidade, 0,0234. Então, o volume final vai ficar igual a 3,0234.
Lembra que esse 3 aqui, ele soma com a parte inteira. E esse 0 aqui, ele continua aqui, ó. Aí 2, 3, 4, certo? Vamos ver se tem essa resposta. 3,0234. Tá aqui, ó, letra D. Certo, ó. Damos um duro danado, damos um duro danado para responder essa questão, mas conseguimos. Gente, tá aqui, ó. Mesma coisa. Vamos apagar essa partezinha aqui. Bonitinho. A mesma coisa. Vamos ler a questão, vamos ver o que tá pedindo, né? Uma substância a ser submetida a uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, gente, ele não diz qual é a temperatura inicial, não diz qual é a final, ele diz que a substância sofreu uma variação de temperatura de 80. Ele já diz que é 80, né? Uma variação, já diz, a questão diz, ó. Ó, uma variação de 80. Sofreu uma dilatação. Se sofreu uma dilatação, é porque a variação de temperatura tem que ser positiva, né? Aumentando o seu volume. E aumenta o volume em 10 litros. Aumentou o volume, gente. O que significa aumentar o volume? Significa que sua dilatação volumétrica foi 10 litros. Ele já dá dilatação. Então, é importante que a gente leia o enunciado e entenda o que está sendo dito. Aquele dado pertence a quê? Senão você vai trocar 10 litros por volume inicial, volume final, enfim. Então, ó, aumentou, sofreu uma dilatação, aumentando seu volume 10 litros. Aumentar o volume é se dilatar. Então, delta V. Qual o coeficiente de dilatação volumétrica dessa substância? Ele pergunta, gente, dilatação volumétrica. Então, ele está perguntando o gama. Nos exercícios nós precisamos nenhuma vez transformar beta em gama, gama em beta, beta em alfa, nenhuma vez. Mas se precisar, tá aí, né? Gente, ele diz que, ó, considera o volume inicial 500 litros, né? Então, o volume inicial é 500 litros. Vai ser importante. Pronto. 500 litros. Pronto, gente. Então, o que é que ele pede? Ele pede gama, né? Então, nós temos todos os dados aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai usar a fórmulazinha, ó. Delta V é igual a V0 mais não, vezes, né? Vezes gama, vezes variação de temperatura. Gente, já pode ir colocando os dados aí, só vai dar um trabalho. Então faz o seguinte, ó. Se delta V é V0 mais vezes gama vezes delta T, é porque V0 vezes gama vezes delta T é igual a delta V. Só fiz mudar a ordem, né? Se x é igual a y, é porque y é igual a x, concorda? Beleza, o que é que eu quero fazer com isso? Eu quero isolar gama. Deixa só ele desse lado, porque é ele que eu estou procurando, certo, gente? É ele que eu estou procurando. Então, gama vai ser igual a delta V, já está do outro lado. Delta T e V0 está multiplicando gama. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, V0 vezes delta T. Entendeu o que eu quis dizer? Que V0 e delta T é como se fossem dois números. Está multiplicando gama. Se eles estão multiplicando, tudo que passa para o outro lado da igualdade, ele passa o inverso do que ele é. Se ele multiplica, ele passa dividindo. Então tá aí, gente. Então tá aí a formulazinha bonitinha, ó. É só substituir os dados agora e calcular, ó. Certo? Então vamos lá, calcular. Gama vai ser igual. Quem é delta V? Ele deu lá, ó. 10 litros. 10. Se tá em litro, a resposta é em litro. Quem é V0? 500. E quem é a variação de temperatura? 80. Pronto, gente. Vamos trabalhar com isso. Ok? Então, gama vai ser igual. Gente, então de cara aqui, o que é que dá para fazer? Dá para eu... Não, dá para eu eliminar em cima e embaixo, mas eu não vou fazer isso não, porque senão eu vou bugar e vai ficar difícil de compreender. Eu vou repetir o 10, daria para cancelar o 10 com um zerozinho aqui embaixo, tá, gente? Daria, mas vamos não fazer isso não. Vamos multiplicar 500 vezes 80, ó. Esquece os zeros, ó. Esqueci um zero, esqueci dois zeros, esqueci três zeros. 5 vezes 8, 40. 40. Beleza, quantos zeros eu esqueci? Eu esqueci 3 zeros, aí acrescento. 1, 2, 3. Ok, gente? Então, ó, gama vai ser igual. Gente, vamos transformar esses números de baixo em potência de 10. Notação científica, ó. Repeto o 10 em cima. Então, eu boto 4 vezes 10. Quantos zeros tem lá? Tem 4. Então, bota 4 aqui. Né? Porque 10 a 4 é 10 mil, vezes 4 é 40 mil. Olha como ficou fácil, gente. Ó. Eu vou pegar aqui, gama vai ser igual. 10 dividido por 4 dá 2,5. 2,5. Né, ó. Porque 10 dividido por 4 é 2,5. Porque 2,5 vezes 4 dá 10. Aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8 e 4 vezes meio dá 2. Então, 4 vezes 10, 4 dividido por 10 dividido por 4 dá 2,5. 2,5. Aí o 10 a quarta fica embaixo.
Nós já vimos que nós podemos jogar qualquer número de baixo para cima, né? O que é que acontece? Acontece que ele passa, ó, 10 a quarta. 10 a quarta tá embaixo, porque aqui, ó, 10 a quarta. Ele passa com expoente negativo, né? Ó. Como ele estava positivo embaixo, passou negativo. Então, grau Celsius é menos 1. Simplesinho, né, gente? Então, era só um conhecimentozinho básico de matemática para fazer. Então, vamos ver se tem essa alternativa. 2,5 vezes 10 a menos 4. Eu acho que é a letra B. 2,5 vezes 10 a menos 4. Tem ali 2,5 na D, mas é vezes 10 a menos 5. Não, é 10 a menos 4. Letra B de bola. B de bacana. B de bom. B de boa aula. Eu sei, precisa dizer não. Gente, ficamos por aqui. Espero que essa videoaula tenha dado para que vocês tenham entendido o conteúdo e que facilite a resolução de atividades envolvendo esse assunto, tá bom? Um grande abraço, eu fico por aqui e tchau, tchau.